Eu não acredito. Em 23 segundos, a impaciência, achando que o paciente iria começar a entrar num caminho que ele não queria ouvir, mas qual o tempo que ele interrompia? 23 segundos. É uma pesquisa que está publicada no JAMA, que é o Junior American, né, Association, é uma revista científica de alto impacto, né, onde os artigos científicos com mais credibilidade são publicados lá. Tem essa pesquisa mostrando o seguinte: dentro da fala do paciente, quanto tempo, né, o profissional ele interrompe a fala do paciente. É muito interessante porque quando o paciente está falando, né, eu interrompo ou não interrompo? A pergunta era essa da pesquisa, eu interrompo ou não interrompo? E se eu interrompo, quanto tempo, né, esse profissional interrompia, tá? Então essa era a pesquisa. Então o que acontece? Você sabe quanto tempo nessa pesquisa o profissional ele interrompia? 23 segundos. Cara, é muito louco, né? Eu fiquei assim, vendo, eu falei assim, gente, eu não acredito. Em 23 segundos, né? A impaciência, ou então achando que o paciente iria começar a entrar num caminho que ele não queria ouvir, tá? Mas qual o tempo que ele interrompia? 23 segundos. Então, mostrando pra gente a importância da gente estar atento. E isso é uma das coisas que eu vejo, né, dentro dos nossos desafios. Então, eu queria conversar com vocês agora algumas estratégias. Porque quando o paciente, que nem eu falei lá no começo, né, que existe o questionário que eu deixo meu paciente falar, existe o questionário que eu aplico e vou conduzindo, né, as conversas com o meu paciente. Então lembra que quem pergunta, ele tem o domínio da conversa. Então assim, a minha pergunta, ela tem que entrar de forma estratégica. Então, Valéria, porque assim também você vai falar assim, tá bom, pai, a pesquisa que você me mostrou é de 23 segundos, então quer dizer que eu nunca vou perguntar? Não foi isso que eu disse. Mas vamos lá, gente, em 23 segundos de uma conversa, a pessoa só falou, oi, tudo bem? Sei lá, mas o que? Conta aí 23 segundos e deu. Então é uma coisa que você fala, opa, poxa vida, né? É muito gritante. Então assim, o que acontece? Então dentro dessa conversa, vamos conversar de algumas estratégias que eu separei aqui para vocês, para a gente entender. Então, assim, dentro do que eu aprendi e fui praticando com meus pacientes, que eu sempre esteja, né, que você sempre esteja na mesma linha do olhar do seu paciente. Não tá acima e não tá abaixo, mas você tá uma conexão direta com ele. Então, às vezes, se o meu paciente está um pouco mais recostado, e eu resolvi ficar em pé, normalmente eu dou uma encostada para que eu fique na altura do olhar dele. Então eu estou aqui, ó, na mesma linha que você, ok? Essa é uma estratégia. Outra estratégia, né, que não esteja nada separando vocês, entendeu? Que eu estou mais aberto a te ouvir. Uma outra coisa, né, escutar. Então na fala dele, que hora que você pega o gancho para fazer uma pergunta, Valéria? Exatamente, vai me dar um exemplo prático. Então, por exemplo, a paciente começa a falar para mim assim, então, Valéria, eu tenho muito desconforto, isso tá me deixando um pouco frustrada, tal. Aí eu vou e pego a fala dela, exatamente isso. Você se sente frustrada? Como que é essa frustração? Você tem desconforto? Como é esse desconforto? Ah, Valéria, então, esse desconforto é quando eu vou dormir, porque eu me sinto que eu apertei demais o dia inteiro, vamos, paciente de bruxismo, que ele apertei demais, que XYZ, ele vai dizer o que é. Mas eu estou tão atenta ao que ele me fala, que eu quase que ou se não, a maioria das vezes, eu justamente eu repito a fala dele. Então eu não mudo. Ah, então eu tenho desconforto e tal, mas como que é a dor? Mas, né? Aí você fala, dor? Como que é essa sensação? Sensação? Sabe? Então, assim, eu estou tão presente que eu aproveito a fala dele para eu estar perguntando em cima da fala dele. Então, assim, mas para isso, né, que nem eu falei, a gente tem que estar disposto a ouvir. E às vezes
Se o paciente, aí sim, eu concordo com você, se ele devaga muito, se ele começa a falar, sei lá, eu da vizinha, da filha, papapá, aí eu falo, retomando, você me disse isso, isso e isso, mas aí eu pego o gancho do que ele disse. Retomando, você me disse isso, isso e isso. Eu gostaria que você me esclarecesse melhor tal coisa. Vocês entendem? É uma prática, realmente é uma prática. Mas quando eu estou ouvindo, vai começando a ficha cair. Você fala, nossa, não é que dá certo mesmo isso? Não é que eu estou atenta? Não é que o paciente começa a aderir, começa a ficar mais conectado comigo e ele começa a se soltar mais? Porque uma das coisas que eu vejo as pessoas falarem é isso, né? Que meus alunos falam é isso. Nossa, Valéria, você perguntou, o paciente falou, eu perguntei e ele não me respondeu. Por conta dessa conexão. E às vezes a conexão é o meu comportamento mesmo. Então, o que eu disse para vocês? Esteja na mesma linha, esteja na escuta. Tem uma frase do Mia Couto, né, que é um escritor de Moçambique, que ele fala assim, que escutar é falar. Então, o escutar é falar. Então, essa é uma prática que eu gosto muito, essa é uma frase que eu gosto muito. Então, a hora que eu estou escutando, eu também estou falando com o meu paciente.